Eis um aspecto importante da nossa vida diária que temos de ter em conta: o mostrarmos que somos agradecidos por tudo o que recebemos da mão do Altíssimo Elohim, o Senhor da vida. De resto, esta é uma das recomendações que perpassa toda a Bíblia e que Paulo nos faz em Colossenses 3, 14 e 15. E, sobre tudo isto, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo. Domine em vossos corações e sede agradecidos. Como Paulo aponta, a expressão revestivos de amor também significa revestivos de toda a palavra do Altíssimo, a sua Torá, que é o vínculo entre nós e Deus. Pela eleição do Altíssimo, fomos chamados a fazer parte de um povo justo, um povo remido pelo sangue da aliança eterna em Yeshua HaMashiach, aquele verbo divino que veio até nós em carne. Este é o povo justo, a Israel de Yahua, os que creem na salvação através do Filho e andam nos preceitos de vida do Pai, a sua Torá, conforme Isaías 8, 16 a 20 e Apocalipse 14, 12. Assim, a expressão do nosso agradecimento tem de fazer parte das nossas orações diárias. Essas devem conter expressões de louvor e de agradecimento por tudo aquilo que Ele faz nas nossas vidas. Até as repreensões devem ser entendidas como um bem a serem recebidas, pois é através delas que podemos corrigir o que possa estar errado na forma como vivemos e até no que pensamos. Sim, a correção dele faz parte da disciplina que devemos agradecer. Tudo recebemos da sua mão generosa, a fé que é derramada do alto e sublime, o pão de cada dia, o amor, a paz, a saúde, a família e tudo que é essencial à nossa vida, fundada em esperança da vida eterna. Ora, sabemos que hoje vivemos com muita coisa supérflua, pois também nós somos influenciados pela sede de possuir as coisas que grande parte do mundo possui, casas, carros e outros bens perecíveis. Sim, Yahweh é Elohim generoso, sejamos por isso agradecidos. E, para além do que Paulo nos diz em Colossenses, a palavra mostra-nos que, muitas outras passagens, a importância do agradecimento que é devido àquele que tudo nos dá. Vejamos algumas dessas passagens e meditemos nelas. Tiago 1,17: Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Como vemos, também os dons que possuímos provêm do Pai das luzes, e ele estende a sua misericórdia e dádivas até os ingratos. Porém, nós não queremos ser ingratos. Entre os homens experimentamos a ingratidão, mas a ingratidão é algo impensável na nossa relação com o Todo-Poderoso. A maneira como vivemos tem de ser manifesta perante Yahweh e perante os homens. Mateus 5, 43, 45. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. E isto faz o Eterno, porque deseja que todos os homens se salvem e juntamente venham ao conhecimento da sua verdade. 1 Timóteo 2, 1 a 4, para terem vida em abundância. Por isso os chama ao arrependimento, a voltarem para os caminhos da vida que ele propõe ao homem, a sua Torá e a aceitação do sacrifício de Yeshua HaMashiach. Sim, a eleição é do Altíssimo. É Ele que, conhecendo o coração e a mente de todos os seres humanos, chama aqueles que anseiam conhecê-lo e andar nos seus caminhos. Foi por estes que Yeshua entregou a sua vida em holocausto santo e eterno, Romanos 5, 17 e 18, Romanos 6, 23. E é só pelo Filho que podemos chegar junto ao Pai. Não há outro caminho nem outro nome que nos possa garantir a salvação. Atos 2, 38 e 39, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Yeshua, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tanto quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Sabendo que tudo recebemos da sua mão generosa e misericordiosa, que tipo de pessoas nos convém ser andando perante Ele com humildade, em paz com todos e sendo gratos por aquilo que temos e somos. Lembremos o conselho que Paulo dá a Timóteo. 1 Timóteo 6, 6 a 12. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína.
Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas, e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna para o qual também foste chamado. Sim, este é o caminho da porta estreita pela qual somos convidados a entrar. Não são os ganhos e as honras deste mundo que nos conduzem à salvação, mas sim o espírito quieto e manso, obediente à vontade do Altíssimo, que através de Yeshua nos fará um dia estar de pé perante o Filho do Homem no dia glorioso da sua vinda. Só assim alcançaremos o reino vindouro e conseguiremos, com gratidão, louvar e engrandecer o santo nome de Yahweh. Entrai pelas portas dele com gratidão, em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Salmo 100, versículo 4. Sim, devemos engrandecer e louvar o santo nome de Yahweh, entregando-lhe todos os nossos cuidados, porque em tempo e todo o tempo ele olha pelas vidas de todos os seus filhos, tanto nos dias alegres como nos tristes, e também nos dias da aflição a que todos estão sujeitos. Sim, ele é grandioso e não adormece, o guarda de Israel. 1 Crônicas 16:34. Louvai ao Eterno, porque é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. Os louvores ao Elohim de Abraão, Isaque e Jacó nunca são demais, pois se não fosse a sua misericórdia e salvação, que seria de nós? Não temos outro bem e outra esperança nesta vida, por isso mesmo devemos ser agradecidos. Atentemos no que nos é dito em Salmo 18, 48 a 49, Salmo 119, 62, Daniel 2, 19 a 23, Romanos 1, 8, 2 Coríntios 2, 14, 2 Coríntios 9, 14 e 15, Efésios 5, 20, 1 Tessalonicenses 2, 13 e 5, 18. E guardemos nossos corações a gratidão que é devida ao Elohim Todo-Poderoso. E como devemos expressar a nossa gratidão a Ele? Com as palavras sentidas que pronunciamos perante Ele quando oramos. Sim, porque Ele vê os nossos corações. Que as nossas orações não sejam uma coletânea de vãs repetições, porque disso Ele não se agrada. Conversemos com Ele como devemos conversar com o nosso melhor amigo. Sim, este é o amigo que não trai a confiança que nele depositamos, por isso confiemos nele, pois ele já nos deu imensas provas que nos ama e que é generoso para com todos os seus filhos. Olhemos para os exemplos dos justos da antiguidade. Temos presente o exemplo de Daniel, que conversava com Yahweh e que lhe entregava todos os seus pensamentos. Daniel 6:10. Ou quando Daniel confessava os pecados do seu povo perante o Elohim Todo-Poderoso. Daniel 9. Como Paulo nos diz em 1 Tessalonicenses 2:13. Outros exemplos poderiam aqui ser acrescentados. Yeshua recomenda que tenhamos recato quando nos dispormos a orar ao Altíssimo e agradecer-lhe tudo o que ele faz nas nossas vidas. Mateus 6, 6 a 13. Mas não somente em privado, também na congregação dos fiéis devemos levantar a nossa voz em louvor e agradecimento por tudo o que ele faz por nós. Salmo 35, 18. E expressemos também a nossa gratidão perante aqueles que nos rodeiam. Estejamos, pois, conscientes da importância do louvor e do agradecimento, mas também podemos dizer que o alto e sublime recompensa e olha com favor para os que lhe são fiéis e que o buscam com o coração rendido. Salmo 69:30. Louvarei o nome de Deus com um cântico e engrandecê-lo-ei com ações de graças. Está o nosso coração alegre? Cantemos louvores. Por isso é agradável a Yahweh. Podemos até dizer que nunca seremos suficientemente agradecidos, pois tantas são as suas misericórdias a cada dia. O próprio Yeshua, sendo o Filho do Altíssimo, rendia louvores e agradecimentos ao Pai. Um dos aspectos que nos é revelado na palavra é que Yeshua dava sempre graças ao Pai pelo alimento que recebia. Sim, até no partir do pão, Yeshua dava sempre graças ao Pai. Pelas palavras de Yeshua, sabemos que as obras que ele realizava eram executadas pelo Espírito Santo do Pai que nele habitava, pois ele disse que as obras que fazia não as fazia por si mesmo, mas que era o Pai que estava nele que fazia as obras. Disso deu ele testemunho na ressurreição de Lázaro. João 11, 40 a 44. Disse-lhe Yeshua: Não te hei dito
que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Yeshua, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu te disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Yeshua: Desligai-o e deixai-o ir. Sim, por tudo o que temos e pelo que somos, devemos dar muitas graças ao Senhor da vida, pois foi Ele que teve misericórdia de cada um de nós e nos chamou para o caminho, a verdade e a vida, que é Yeshua HaMashiach. Paulo, ao ver coroada de êxito a sua obra missionária de levar o evangelho de Yeshua aos que andam em trevas, dá louvores e agradecimentos àquele que o chamou para o caminho da justiça e lhe entregou esta tão nobre missão quando ele se dirigia para Damasco para perseguir os fiéis. Efésios 1, 15 a 17. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Yeshua, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Yeshua, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Imitemos então a dedicação e zelo de obreiros da estirpe de Paulo, para que a nossa missão seja igualmente abençoada pelo Todo-Poderoso. Sim, oremos e demos graças uns pelos outros para que permaneçamos fiéis até o fim de nossas vidas, lembrando-nos que em tudo devemos dar graças ao Pai, no nome do Filho Yeshua. Efésios 5, 20. Hebreus 13, 15 a 16. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Já na época do templo, a oferta de sacrifício pacífico era grata ao Altíssimo, como nos é apontado em Levítico 7, 11 a 15. Yahweh diz-nos que este é um tipo de oferta voluntária que devemos dar com todo o nosso coração, Levítico 22, 29. Hoje mesmo, apesar de não haver templo físico em Jerusalém, através do qual possamos fazer esse tipo de oferta a Yahweh, ela mesma deve ser a expressão de um coração grato por tudo o que recebemos da mão do nosso Criador. Isso devemos fazê-lo todos os dias, mostrando a nossa gratidão, onde quer que nos encontremos, pois hoje somos o templo do Elohim vivo. Celebremos todos os dias da nossa ligação umbilical aquele que nos chamou para um caminho santo e recheado de dádivas e dons espirituais que o mundo não conhece. Celebremo-lo nas nossas orações e cânticos, como nos é dito em Salmo 95, 2. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Salmo 147, 7. Cantai Yahweh em ação de graças. Cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Sim, aos santos convém o louvor. Salmo 33, 1. Na aflição do que lhe havia sucedido, Jonas orou ao Altíssimo do ventre do grande peixe nestes termos. Jonas 2,9. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, o que pagarei, de Yahweh vem a salvação. Quando é que todos nós, os que nos afirmamos como crentes na palavra e seguidores de Yeshua, nos damos conta da importância do louvor e do agradecimento nas nossas vidas? Na era do telefone, os seres humanos passam o tempo todo a telefonar uns aos outros, até por motivos sem importância. E nós, os que cremos, como podemos descurar a nossa ligação ao alto e sublime Elohim? Paulo é muito claro quando nos ensina que toda criatura de Deus é boa e que tal pessoa deve usar de ações de graças para com Yahweh. Ele afirma mesmo que somos santificados pela palavra do Altíssimo e pela oração. 1 Timóteo 4, 4, 5. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. E que acontece aos rebeldes que não reconhecem que tudo devem ao Elohim, que os criou e os sustenta? Paulo chama-os de loucos em Romanos 1, 18 a 32. E por que não reconhecem Deus nas suas vidas e não mudam a sua maneira de viver para alcançar a vida verdadeira? Por isso ele os entregou às paixões mundanas, à idolatria, à imundícia, com que desonram seus corpos entre si, como nos é apontado nos versos 29 a 32. Estando cheios de toda a iniquidade, a transgressão da Torá, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade,
malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Será que nós revemos em alguma dessas malignidades? Este é um retrato bastante detalhado e implacável do comportamento da generalidade dos seres humanos que nos rodeiam. Por um motivo ou por outro, eles apresentam esses tipos de comportamento completamente desligados da santidade que o Eterno exige aos seus filhos. E louvor e agradecimento é coisa que não se acha nas suas bocas. É claro que só se lembram do Altíssimo quando experimentam aflições nas suas vidas. Mas será que o Eterno os ouve nesses momentos? Estamos em crer que não, pois o livro dos Provérbios alerta-nos acerca destes. Provérbios 1, 24 a 32. Entretanto, porque eu, Yahweh, chamei e recusastes, e estendi a minha mão e não houve quem deste atenção, antes exercitaste todo o meu conselho, a minha Torá, e não quiseste a minha repreensão, a minha Torá, também de minha parte eu me rirei na vossa perdição, e zombarei em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como uma assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós o aperto e a angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Porquanto odiaram o conhecimento, e não preferiram o temor de Yahweh, não aceitaram o meu conselho, e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho, e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o erro dos simples os matará, e o desvario dos insensatos os destruirá. Quando é que compreendemos que só nos interessa viver conforme a sua verdade e vontade e sermos agradecidos todos os dias da nossa vida? Até mesmo entre aqueles que se dizem cristãos, há um mar de negligência nas suas vidas que um dia lhes será cobrada. 2 Timóteo 3, 1 a 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Abramos os olhos enquanto é tempo. Não nos deixemos engodar pelas falsas doutrinas e filosofias que por aí abundam e que acabam desviando os que estão fracos na fé, pois não estudam a palavra para se defenderem dos lobos devoradores. Efésios 6, 11 a 18. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Ficarão de fora do reino vindouro os que não seguirem estes conselhos. Vigiemos então sobre as nossas vidas e fortaleçamos cada dia a nossa ligação ao Pai, rogando-lhe todas as coisas no nome de Yeshua, e sejamos agradecidos por tudo o que recebemos dele, porque as suas dádivas são eternas.